Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus Cristo. Às 2 horas da tarde, já passa um pouco, e à meia-noite nós também temos a oração e também a palavra do Senhor para a sua vida e para a sua família. Que Deus te abençoe grandemente. Para quem não me conhece, sou conhecido como Irmã Inácio Adon. A minha esposa chama-se a Irmã Lourdinha, ela está aqui ao meu lado todas as vezes. Não só está ela como eu, mas também está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe a mensagem do Senhor para que as pessoas que receber essa mensagem, talvez seja a única solução, o único socorro para essa pessoa se apegar à palavra de Deus e sair do abismo que está se encontrando. Então compartilhe a palavra de Deus, seja um mensageiro da mensagem do Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe. Nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 21, o versículo 14, que fala assim, livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 14, que diz assim, o texto de despedimento de Agar e Ismael. Despedimento de Agar e Ismael. Diz assim, o versículo 14 em diante, diz, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e o deu a Agar, pondo em seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, e sentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiró de arco, porque dizia consigo, que não veja morreu o meu menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. Levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus a Agar. Desde o céu, e disse-lhe, que tens, Agar? Não tema, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, cresceu e habitou no deserto, e foi frecheiro. A palavra de Deus diz aqui no versículo 16, que diz, e foi, se assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiró de arco, porque dizia, que não veja morrer o meu menino, e assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Como nós acabamos de ler nesse momento, Sara mandou que Abraão ficasse com a sua serva, o nome de Agar, porque Sara ela não tinha filha, então ela mandou que Abraão ficasse com a sua serva. E Abraão ficou com ela e teve um filho. E após ela ter esse menino, começou uma desavença entre Agar e Sara. E aí Sara mandou que Abraão mandasse Agar embora. Abraão foi, obedeceu a sua esposa e pegou um odre, uma vasilha com água, e pegou um pouco de pão, e pegou o menino e deu para Agar. E Agar ficou sem saber para onde ia. Porque tem certas situações em nossa vida que a gente não sabe para onde vai. A gente não sabe para onde pedir socorro. Tem situações em nossa vida que aparecem de repente assim, que a gente não perde o foco, perde o caminho, perde a direção. E a palavra de Deus diz que Agar pegou a criança com a água e o pão e saiu ao deserto. Porque muitas das vezes a gente se perde tanto numa coisa tão de repente que a gente não esperava, que dá vontade da gente correr para o deserto. Porque muitas das vezes acha que no deserto há o silêncio. Porque muitas das vezes no deserto é onde nós encontramos, muitas das vezes, uma saída. Porque é no deserto que nós conversamos com Deus. É no deserto da vida que nós temos comunhão com Deus. Que muitas das vezes, quando as pessoas estão no bem bom, no conforto, na alegria, ela não quer ir para o deserto. Mas quando as coisas apertam,
Aí a pessoa quer ir para o deserto para orar a Deus e buscar a Deus. E a palavra de Deus diz que Agar foi para o deserto. Chegando no deserto, a palavra de Deus diz que Agar pegou o menino, já tinha acabado a água, já tinha acabado o alimento. E a palavra de Deus diz que Agar pegou o seu menino, colocou embaixo de uma árvore. Essa árvore devia ter sombra. E ela disse que ficou de longe observando, que sabia que o menino ia morrer. Ela disse que ia ver o menino morrer de longe, ela não queria estar perto. Tem situações na nossa vida que a gente não quer nem ficar perto, a gente não quer nem se aproximar. Porque muitas das vezes a situação em nossa vida se abala. A nossa estrutura ela se desmorona. E Agar colocou seu filho na sua frente e ficou observando de longe porque já não tinha mais alimento, não tinha água. O que tem de gente no deserto passando fome, passando necessidade. Muitas das vezes não é a necessidade da carne, do pão, do arroz, não. É a necessidade da palavra de Deus. O que tem de gente vivendo no deserto porque deixaram de ouvir a palavra de Deus, vive no deserto por falta de aproximação com Deus, vive no deserto porque espiritualmente está no deserto. E a palavra de Deus diz que quando Agar olha para o menino, fica observando, e a palavra de Deus diz que ela levanta a sua voz e começa a chorar no deserto. Mas muitas das vezes no deserto é onde a gente podemos encontrar a solução da nossa vida. Porque o que eu acabei de falar, enquanto as pessoas estão na abundância, estão na alegria, na fartura, jamais ela vai querer orar a Deus, jamais ela vai querer buscar Deus, jamais ela vai querer glorificar a Deus. Não, porque ela está no conforto. E Agar foi para o deserto, e no deserto a palavra de Deus diz que ela chorou, ela clamou. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu do céu o choro do menino e veio o anjo. Até Agar diz, por que está chorando? Acredito eu que ela diz, porque nós vamos morrer aqui no deserto, já acabou a água, já acabou o pão que Abraão nos deu. Eu estou aqui só esperando meu menino morrer e eu também, porque acabou tudo. Que nem a viúva lá de Sarepta. Ela disse só tinha um graveto para fazer um bocado para o menino morrer e ela, porque a seca estava grande. E a palavra de Deus diz que Agar estava ali. Mas do céu Deus ouviu o choro do menino e o choro de Agar. E o anjo desceu, perguntou a Agar, o que está acontecendo? Ela disse, não, porque eu estou aqui. Quem sabe ela não falou, é porque Abraão mandou que a gente saísse, nós estamos aqui no deserto, acabou a água e acabou o pão. Aí o anjo diz, Deus ouviu o choro do menino do céu. Aí o anjo diz, Agar, abra os olhos. Quantas das vezes Deus manda, através da sua palavra, você que nesse momento se encontra ouvindo a mensagem. Deus está dizendo para você, abra os olhos, enquanto é tempo. Abra os olhos porque você talvez está vivendo uma vida, não está no deserto, mas você está vivendo uma vida no meio da multidão. E porque é no meio da multidão que a gente perde o foco, é no meio da multidão que a gente perde tempo. É no meio da multidão que a gente perde a visão de Deus. Porque a multidão ela não dá tempo para a gente pensar. A multidão ela não dá espaço para a gente se aproximar de Deus. A multidão ela não dá. Porque quando Jesus vinha ali no meio da multidão, Zaqueu fez o quê? Subiu em uma árvore. A multidão não deixou Zaqueu ver quem era Jesus. É o que eu te digo para você. O anjo disse, falou para Agar, abre os olhos. Deus está mandando para você hoje, agora. Abre teus olhos enquanto é tempo. Porque tu está vivendo no meio da multidão. Mas a multidão ela impede de você saber quem é Jesus. A multidão te impede de você se aproximar com Deus. Porque enquanto está na multidão, nós estamos perdendo tempo. A multidão está tirando o nosso foco, a multidão está tirando a nossa visão do alto. E a palavra de Deus diz que quando o anjo desce, manda que Agar abra os olhos. Quando Agar abre os olhos, viu abundância, viu um poço com água. Na hora que você abrir seus olhos, no deserto,
na oração, buscando a Deus, você vai ver grandes coisas acontecer na sua vida. Porque foi no deserto que Agar chorou, clamou a Deus e a bênção chegou. É na oração, é no deserto que Deus ouve a nossa mensagem. É no deserto que Deus ouve as nossas orações. É no deserto que Deus nos abençoa. É no deserto que Deus responde às nossas orações. E foi no deserto que Agar foi abençoada e o milagre aconteceu. Eu te digo, vai para o teu quarto, vai para o deserto. Não é que você vai para dentro dos matos, mas o deserto pode ser falar com Deus através da oração. O deserto é falar com Deus com coração contrito, coração sincero. Porque se você clamar a Deus no deserto com sinceridade, Deus tem a pura certeza, Ele vai te abençoar. Mas para isso é preciso que você saia do meio da multidão. Porque talvez você está sendo levado pela multidão, a multidão está te empurrando, a multidão é quem está te guiando. E você está perdendo tempo. Que Deus te abençoe. Nesse momento, eu e minha esposa, nós vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e querido Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, nesse momento já passa um pouco das 2 horas, eu e minha esposa estamos aqui, falando da Tua palavra, falando do Teu poder, falando dos Teus milagres, falando que o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta. Que nesse momento o Senhor venha abrir os olhos dessas pessoas, assim como o olho de Agar abriu no deserto e viu a abundância de alimento, de água, que essas pessoas elas venham abrir os seus olhos para ver o milagre, para ela ver a abundância da Tua palavra, para que ela possa entender a Tua mensagem, porque o que tem de gente andando no meio da multidão, sendo levado pela multidão, e não consegue ver o milagre acontecendo. Agar abriu os olhos e o milagre estava de frente. Que Deus abençoe todas essas pessoas, essa mãe de família, esse pai de família, essa moça, esse jovem. Que Deus abençoe esse empresário, esse profissional da saúde. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Que Deus abençoe aquelas guerras que o Senhor venha cessar, aquela guerra da Rússia com a Ucrânia, que venha ter um final naquilo ali, conforme a sua vontade. E nós sabemos também que muitas das vezes é o cumprimento da sua palavra. Que Deus venha acalmar todo o mal, toda a cilada do inimigo, que caia por terra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E à meia-noite nós estamos também anunciando a palavra de Deus, em nome de Jesus.